Economia prateada, longevidade no olhar. Papo de idade, é aqui o seu lugar. Histórias contadas com tanto saber, o brilho no olho que faz renascer etarismo. Vamos desconstruir. O Papo de Idade de hoje é com o Instituto José Carlos da Rocha e eu estou aqui com a sua administradora, a sua responsável técnica, a Renata Linhares. Para você que não conhece, não é aqui da região do Vale do Paraíba, essa fundação faz um trabalho espetacular com as pessoas que estão nas ILPIs, nas casas de repouso. É todo um trabalho social, de saúde, enfim, eu não vou falar por ela, eu tenho certeza que você vai se encantar, vai se inspirar e vai sentir como é realmente um tratamento com dignidade dessas pessoas que por um motivo ou outro, né, são várias circunstâncias que podem levar uma pessoa a ir morar num lar desses e que precisa de todo um amparo, de todo um amor, de empatia, de carinho. Então, quero agradecer você, Renata, por ter vindo aqui, ter aceito esse convite do Papo de Idade e vou pedir para você começar contando qual é a história, de onde apareceu, quem foi o criador, como surgiu a Fundação José Carlos da Rocha. Bom, eu que agradeço, em primeiro lugar, o convite. É sempre muito bom a gente ter espaço para falar sobre a pessoa idosa, né? Isso. Que é um público tão negligenciado na nossa sociedade. É muito pouco valorizado esse público na nossa sociedade. Então, é bastante satisfatório quando a gente encontra a oportunidade de falar. A fundação, ela surgiu da vontade de um instituidor, que é o José Carlos da Rocha, que era um coronel da Polícia Militar, que deixou em testamento que gostaria que todos os bens dele fossem utilizados em benefício de idosos carentes. Tanto que a nossa fundação ela só pode ajudar idosos que estejam institucionalizados ou não em instituições filantrópicas. Se a gente, por exemplo, receber pedido de ajuda de instituições particulares, o nosso estatuto não permite que nós ajudemos. Então, ele teve essa vontade e daí surgiu a fundação. E, por questões práticas, ficou mais viável de ajudarmos de maneira indireta. Nós temos também a ajuda direta. Então, tem alguns idosos que moram com suas famílias e tal, que às vezes entram em contato conosco através das redes sociais ou até do site, que pedem ajuda. A gente faz uma visita, verifica a real necessidade daquele idoso e a gente ajuda de maneira direta. Mas o grande trabalho da Fundação é de maneira indireta através dos idosos que estão institucionalizados nas ILPIs. E aí o trabalho que a gente faz é com doações de fraldas geriátricas, doações financeiras para essas instituições, para ajudar a manter aqueles idosos, e também, principalmente, com a contratação de profissionais para fazer atividade com aqueles idosos. Porque a gente tem as fraldas, a gente tem comida, a gente tem medicamento, mas não é só disso que as pessoas vivem, né? Uhum. Todos nós, não só as pessoas idosas, mas todos nós precisamos manter a mente ocupada, né? A gente precisa se sentir vivo. E essas atividades são fundamentais na vida dos idosos. A gente tem resultados, assim, espetaculares na vida dos idosos, tanto físicos, quanto emocionais, quanto psicológicos. Isso faz toda a diferença, principalmente na época da pandemia, a gente viu o quanto isso faz diferença na vida deles, porque quando na pandemia essas atividades tiveram que ser suspensas pelo fato deles terem sido o principal público, né, de risco da pandemia, a quantidade de índice de depressão que aumentou. Então, a gente percebe que realmente essas atividades fazem diferença na vida deles. Entendi. Mas eu queria, antes de entrar propriamente dito nas atividades que são desenvolvidas e como elas são desenvolvidas, entender um pouco mais desse desejo desse fundador, que foi lá em 1900 e quanto? 1919, que ele faleceu, abriu o testamento dele, e aí veio essa vontade que ele deixou expressa de atender essa população.
Isso. Nós não conhecemos, né? Mas assim, eu acho que ele era uma pessoa iluminada, porque a pessoa ter essa visão de querer. A gente sabe que ele tinha uma irmã no testamento dele, ele deixa algumas coisas para essa irmã, tinha uma cozinheira, então ele deixa um pouquinho de coisa para essas pessoas mais próximas, mas para ele deixar grande parte do patrimônio dele para essas pessoas carentes é realmente uma pessoa iluminada, né? Então a gente reza muito por ele, agradece todos os dias e é um legado que ele deixou que vai durar gerações, né? Uhum. E como isso chegou aqui no Vale? Porque teve um início em São Paulo, não é isso? Sim, teve o início em São Paulo, teve uma gestão anterior e o Ministério Público é que faz a chama, auditoria de todo o processo e tal. E aí, num determinado momento, eu não participei desse processo, num determinado momento houve a troca dessa gestão. E aí passou a gestão para a gestão atual daqui de Pindamonhangaba. E aí a gestão atual montou essa nova equipe, e aí desde então tem se mantido com essa atual gestão. Então as contas têm sido aprovadas, todo ano a gente precisa submeter as contas ao Ministério Público, é tudo muito bem transparente. E aí tem sido totalmente aprovadas, está disponível para quem quiser ver, então tá dando tudo super certo, graças a Deus. A personalidade jurídica da fundação, então, ela é submetida a esse rigor do Ministério Sim. Público de fiscalização de funcionamento e prestação de Sim. contas, etc. Sim, não tem nada, nenhuma saída de dinheiro, nada que passe despercebido aos olhos do Ministério Público. Tudo que a gente faz é fiscalizado pelo Ministério Público. Todas as ações, tudo que, por exemplo, eleições da diretoria, as atas de ações que são feitas, tudo isso é registrado em ata, é registrado em cartório. Para poder ser registrado em cartório, tem que ter anuência do Ministério Público, a gestão dos imóveis, porque parte Do do patrimônio. patrimônio que a gente usa para poder fazer as ações que a gente faz em benefício dos idosos vem desse patrimônio de imóveis que foram deixados pelo José Carlos da Rocha. Tudo isso também é aprovado pelo Ministério Público e tudo isso fica registrado nas atas e aí auditado pelo Ministério Público. Então é tudo muito transparente. E hoje a fundação tem uma estrutura administrativa de quantas pessoas fixas? Bom, tem todo o conselho, a diretoria, que é voluntário, né? E aí tem os prestadores de serviço. Na administração, são 2 pessoas. Daí a gente tem a equipe de marketing, que serve para ajudar nas campanhas, para ajudar nas doações, que tem a assessoria de imprensa, tem a pessoa que faz a gestão das mídias sociais, e tem os prestadores de serviço que fazem realmente atividade com os idosos dentro das ILPIs, que são 6 prestadores de serviço. São 2 arteterapeutas, 2 educadores físicos, um professor de dança e uma pedagoga que faz atividades de estímulo cognitivo. Bacana. Eu pesquisando aqui no site de vocês, encontrei quais são essas atividades propostas, né? E também nas redes sociais tem muitas fotos, muitos vídeos que mostram esse trabalho de vocês. Então, é arte-terapia, dança de salão, atividades cognitivas e lúdicas, atividade física, grupo vocal, eventos e passeios. Conta pra gente como é que são desenvolvidos esses trabalhos, como é que vocês definem qual é a ILPI que vai receber, como é que essas ILPIs chegam até vocês e vocês, então, a partir desse contato, começam a prestar esse serviço. Na verdade, assim, as ILPIs solicitam, a gente vê a viabilidade, né, tanto financeira quanto dos próprios prestadores. E a gente avalia também a necessidade. Então, por exemplo, tem algumas ILPIs que a gente percebe que tem um público um pouco mais debilitado fisicamente. Então, a gente procura trazer um educador físico que vai permitir que aquele público ganhe mais autonomia como se diz? Nas atividades diárias. Então, por exemplo, já teve lares que
tinham idosos que estavam em cadeiras de rodas e que os nossos prestadores de serviço conseguiram tirar da cadeira de roda. Com as Isso atividades, é fantástico, né? com as Isso é atividades fantástico. físicas, entendeu? E essas atividades físicas não são atividades físicas tipo a gente faz, que vai para musculação e aquela chatice. Eles fazem isso de uma forma muito lúdica. Então, acaba sendo prazeroso para eles, porque além de ser um benefício físico, acaba sendo um momento de diversão, um momento de interação entre eles. Então, por exemplo, a atividade de passar bexiga, né? Um passa para o outro, e aí nisso você está movimentando o músculo do braço. Então, são atividades divertidas, então você mistura um pouco da brincadeira com o trabalho muscular. E aí você tem como ganho não só a questão psicológica, a questão da integração, da socialização, mas também o ganho o ganho físico em si. E aí você permite ter esses ganhos de você dar mais autonomia na vida cotidiana do idoso. Então, a gente vai avaliando mais ou menos isso. Aí você tem uma ILPI, por exemplo, que você tem idosos que têm um pouco mais de comprometimento cognitivo. Daí a gente vai buscar um pouco mais da arte-terapia, que você consegue mobilizar algumas coisas mais sem precisar muito da fala, assim, né? Da elaboração. Ou, de repente, você trabalha um pouco mais o estímulo cognitivo, que você trabalha bastante questão de memorização, para forçar um pouco mais. Então, vai muito, assim, do perfil. E da disponibilidade de horário da ILPI, porque eles têm outras atividades também. Aí tem horário de café, horário de banho, tem todas essas coisas. E aí a gente vai se ajustando. E tem LPIs mistas, tem LPIs só com as senhoras, né? E aí, provavelmente, o formato se modela conforme isso também, né? Sim. Só não tem só de homens. Tem só de mulheres e mistas. E mistas, né? Vocês hoje estão com esse trabalho bem ativo em Jacareí, Lagoinha, em Pinda, São Luís do Paraitinga, Taubaté, Tremembé, Caçapava, Lorena, Guará e São Paulo. Isso. São Paulo a gente não tem as atividades. São Paulo a gente trabalha só com as doações de fraldas. E essas doações de fraldas, é alguma campanha? Essas doações vêm de pessoas físicas, jurídicas? Como é que vocês arrecadam essas fraldas? Na verdade, a campanha de fraldas é uma coisa bem nevrálgica pra gente. A gente tem uma doação fixa que a gente faz, só que ela não é suficiente, né? Mas a gente tem um recurso limitado. Como eu falei para você no começo, a gente tem um limite, porque a gente tem os imóveis que o José Carlos da Rocha deixou e eles são alugados. E a verba desse aluguel é que permite que a gente faça todas as nossas ações, a contratação dos prestadores de serviço, as doações de fraldas, doações do dinheiro. Então, passou dali, a gente não tem mais como gastar. Então, a gente tem aquele limitezinho ali. Só que a necessidade de fraldas ela é muito maior do que a doação que a gente faz. Porque são muitos idosos acamados, né? E para você manter um idoso muito bem higienizado, é uma troca de mais ou menos 5, 6 fraldas por dia por idoso. Se você multiplicar isso, né, por 16 lares... que seja 20% dos idosos que usem fralda, é uma quantidade absurda de fralda. A gente fez um cálculo um tempo atrás, daria mais ou menos umas 27 mil fraldas por mês. Então, a gente chega a 1/3 disso. Então, a gente faz uma campanha maciça de fralda para poder agregar um número maior e conseguir aumentar essa doação. E aí a gente fica dependendo realmente de doação de terceiros. A gente não tem uma doação fixa. Então a gente tem alguns parceiros que, por exemplo, tem uma empresa que ela todo mês ela faz uma semana de entrega de comida. Ela chama Cuca Verde, ela é bem parceira nossa. Ela faz a semana da entrega da doação da José Carlos da Rocha. Então ela cobra a entrega e toda a entrega dessa semana ela doa pra gente em fralda. Então, se ela vender, sei lá, R$100 de entrega, esses R$100 ela doa pra gente pra campanha de fraldas. E aí ela comunica a todo mundo que essa é a semana da doação para a Fundação José Carlos da Rocha. Então, a gente tem alguns parceiros, mas ainda é muito pouco. Precisaria de bem mais.
Além das fraldas, devem ter outras necessidades também, né? Eu penso kit de higiene, né? As pessoas idosas, elas gostam de um talquinho, um sabonete, líquido de preferência, né? Às vezes a gente faz algumas campanhas pontuais. Por exemplo, os nossos prestadores às vezes fazem atividades pontuais. Os idosos gostam muito de bingo. Então aí os prestadores se mobilizam, vamos fazer um bingo com os idosos. Daí a gente sai pedindo prenda para todo mundo. Aí a gente pede kit de higiene, pede talquinho, não sei o quê, para dar como prenda no bingo para eles. Mas aí são campanhas pontuais. Certo. E eu queria perguntar como é que surgiu aquela ideia do quadro de desejos. Quem entrar nas redes sociais da Fundação vai ver que o maior sucesso, né, o que, aliás, me chamou a atenção, e eu conheci a Fundação através dessa publicidade do quadro de desejos, que é escrever numa lona o que aquele idoso ainda gostaria de ganhar, e são, assim, pedidos dos mais inusitados e variados. Conta essa história do quadro de desejos pra gente. Na verdade, a gente viu isso numa campanha internacional, e aí a gente achou muito bacana, porque a gente achou que a gente poderia aproveitar a ideia pelo seguinte, as pessoas acham que os idosos que estão na ILPI, eles estão lá esperando a morte chegar, né? E a gente que convive com os idosos sabe que não é isso. Então, a gente achou que seria uma forma de conseguir aproximar as pessoas aqui de fora deles lá de dentro. Porque daí, através da realização do desejo, você poderia trazer essas pessoas para dentro da LPI e eles terem um contato maior com eles e verem que a realidade é completamente diferente. Que eles são pessoas como nós, eles têm um monte de desejos, eles têm, né, sonhos, eles têm expectativas, né? E aí eles têm um monte de efeitos colaterais positivos. Então, a gente tem muitas histórias legais para contar o desejo acaba ficando bem pequenininho, assim, acaba sendo o menor componente dessa história, né? Então, por exemplo, uma história que me marcou bastante foi a de uma idosa chamada Celeste. Ela estava com câncer terminal, ela já não estava mais participando das atividades, e o sonho dela era conhecer o Daniel. Daniel, o cantor? Cantor. E ela falava que era namorado dela. E aí ela já não estava mais comendo, ela não estava participando das atividades, a produção já estava entrando em contato com a gente, só que ia demorar para ter show aqui na região. Aí eu e meu marido entramos na agenda dele e fomos procurar onde tinha show mais próximo. A gente viu que ia ter em São Bernardo do Campo. A gente falou, bora, vamos levar a Celeste. Combinamos com o lar e tal, levamos ela lá. Aí entrou no camarim, ela tirou foto com ele, recebeu CD autografado. Depois disso, eu fico até arrepiada quando eu falo, ela voltou a comer, 2 semanas ela voltou a comer, ela voltou a participar das atividades, então assim, ela teve uma sobrevida de umas 2 semanas, então assim... Feliz da vida, realizada. Sabe? Então isso não tem preço, sabe? E aí você vai falar que isso não tem valor? Imagina. Então faz diferença na vida da pessoa. Uma outra história muito interessante, uma idosa que queria conhecer a praia. Aí uma voluntária levou ela para conhecer a praia, só que elas se apaixonaram tanto uma pela outra que depois essa voluntária passou a visitar essa idosa frequentemente. Ela adotou a idosa como vó e elas levou outras vezes para a praia, então elas passaram a ter um relacionamento próximo. Então, assim, o que foi aquele pedido? Não foi nada. Na verdade, esse quadro, ele faz uma conexão, né? E o presente é o detalhe, mas o que importa é a conexão que gera, né? Sim. E é só no Natal ou é durante o ano inteiro isso? Então, começou, na verdade, com essa história de sonho. Por isso veio a história do Daniel, a história de conhecer a praia, só que daí veio a pandemia. Aí quando veio a pandemia, acabou sendo uma coisa mais material. Porque daí o lar fechou, né? As LPIs ficaram fechadas. E aí a gente teve a ideia de fazer de coisas materiais para que
como eles estavam isolados, que eles pudessem pelo menos receber alguma coisa do mundo aqui de fora. Uma Entendi. cartinha, alguma coisa assim, para não ficar de todo isolado. Uhum. E aí acabou pegando, e aí no Natal acabou dando sequência desta maneira, entendeu? Entendi. Mas a ideia inicial era a questão do sonho, da... E as pessoas aderem a esses quadros quando vê na internet, porque assim, de repente alguém não foi atendido, aí como é que vocês agem nessa situação? Não, mas a gente dá um jeito, né? Dá um jeito. Pra ninguém ficar sem. Não dá pra deixar sem, né? Aham. Muito dá um interessante. Eu tenho uma proximidade com essas ILPIs também. Meu marido participa do movimento dos vicentinos, ele é um vicentino. Grande parte desses lares são, né, da Sociedade São Vicente de Paulo. Então, eu conheço bem o de Tremembé, já fui também no de Pinda, já fui em São Luís do Paraitinga. E tem uma história interessante de uma senhora que estava lá também. E ela não participava de nenhuma atividade, ela estava em cadeira de roda e a fisioterapeuta ela não queria fazer, e tinham as atividades, as festinhas, ela não queria fazer, ela não conversava com ninguém. E foi numa época que logo que a gente chegou aqui, eu ainda não estava no mercado de trabalho, eu estava procurando emprego, vendo o que eu ia fazer. E aí eu comecei a ir lá no meio da tarde com bastante frequência e mais ou menos adotei também essa senhora. E comecei a conversar, puxar assunto, ela não respondia, eu insistia e fui conversando. E um dia eu levava um talquinho, outro dia eu levei uma boneca, outro dia, sabe? Eu fui tentando cultivar a amizade dela, fazer com que ela, né, se abrisse um pouco e de repente ela começou a conversar. E aí me contou a história da vida inteira, me falou do irmão dela que tinha abandonado ela lá, e aí ela chorava muito. E aí eu falava que ela precisava muito fazer as atividades, sair da cadeira de roda, porque ela ainda era forte, ela ainda tinha, né, condições de participar, que ela precisava deixar de ser emburrada e teimosa, que ela tinha que... Bom, resumindo a história, isso foi por uns 6 meses, essa conversa, essa aproximação. Um belo dia eu cheguei lá, ela estava andando, segurando aquelas barras, né, que tem no corredor. E uma das enfermeiras veio falar para mim, ela está participando de todas as atividades. E eu descobri que o irmão dela deixou ela lá, ele morava, não sei, em Guarulhos, e vinha assim uma vez a cada 2 anos, 1 ano, e o enxoval dela já estava bem desgastado, velhinho. Um dia eu cheguei lá, ele estava lá. E aí eu cheguei e falei, olha, senhor, o senhor precisa vir mais vezes. Ela tá triste, não participava de nada, não conversava com ninguém por falta de interação, por falta da família dar mais atenção, porque tem isso também, né? Você falou que o lar não é, ele não tá ali esperando morrer. Mas, infelizmente, existem famílias que estão se livrando de um problema, deixam lá, é um depósito de pessoas e realmente, assim, eu vou fazer uma comparação muito triste, muito dolorida, mas é a verdade porque eu visito e eu sei como é que funciona também. A gente vai viajar para a praia, a gente vai tirar férias, a gente vai sair por um tempo. O que a gente faz com o cachorrinho? A gente leva lá para o pet shop e deixa ele lá 4 dias, 5 dias, 6 dias. Tem gente que pensa que o idoso é isso, que é uma pessoa que está ali atrapalhando a família ter uma atividade social, tem uma doença, tem um Alzheimer, tem um acompanhamento que precisa ser feito com medicação, com exame com médico, e que acaba virando um fardo para a família, e essas famílias acabam colocando esses idosos lá e não visitando, que era o caso dessa senhora, né? Esse irmão dela era casado, tinha vários filhos, ou seja, ela tinha vários sobrinhos, ela não se casou, não teve filhos, então só tinha a família desse irmão. Eu sei que eu chamei ele meio na dura, assim, e falei, olha, você precisa vir mais e tal. E ele realmente, parece que entrou no coração dele, graças a Deus, e ele visitou ela muito mais vezes do que visitava antes, e ela se transformou em outra pessoa. Então, às vezes, o que falta é esse relacionamento mesmo para a pessoa, né, ter um pouco mais de qualidade quando ela está nessas instituições. Mas aí que tá, é o que você falou. Realmente isso existe.
As pessoas usam como depósito, mas isso não significa que ele esteja esperando a morte. Ele só está dolorido, ele está com dor, mas ele não está esperando a morte. Se ele estivesse esperando a morte, ele não estaria ligando. Mas é justamente porque ele não está esperando a morte que ele sente, que ele tem dor, que ele gostaria de ser ouvido, ele gostaria de ser lembrado, ele gostaria de sentir carinho como todo mundo. E é por isso que esse projeto é tão legal, porque ele traz isso. Ele traz a pessoa de fora e aí é onde a pessoa se sente valorizada. Alguém atendeu o meu pedido, alguém me escolheu. Até as pessoas que não têm família, né? Então, alguém me escolheu, alguém atendeu o meu pedido. E aí, quando a pessoa vai entregar o pedido, né? Troca uma ideia, conversa, escuta o idoso, que é uma coisa que poucas pessoas têm paciência. E assim, tem tantas histórias por trás desses pedidos. Às vezes é uma memória afetiva. Teve uma outra história que me marcou demais também, que foi um idoso que pediu para ir no zoológico. Aí você fala, um zoológico, uma coisa normal, uma coisa comum. Mas foi um idoso que teve um filho, o filho morreu com 21 anos de infarto. E a lembrança mais forte que ele tinha do filho foi um dia que ele passou com o filho no zoológico. E ele foi contar isso pra gente na hora que a gente tava lá no zoológico. Foi um chororô. Imagina. Ele chorou, a gente chorou, foi assim. Então, assim, por trás de todo pedido simples, tem sempre uma história. E às vezes, quando a pessoa vai até lá para realizar o pedido, o idoso se abre, o idoso conta essa história e aí ele se sente acolhido. Então, é muito bacana esse projeto. Então, assim, para quem não conhece, para quem nunca teve essa, né, oportunidade, eu convido a todos a um dia visitar um idoso, conversar com o idoso. Porque a gente acha que a gente está indo lá ajudar. E no final das contas, a gente é ajudado. Porque você sai de lá com uma energia, com um carinho que eles dão, que é um negócio que não tem preço. Exatamente. Eu acho muito interessante também quando grupos, por exemplo, de escola, escoteiros, as crianças, os jovens, os adolescentes fazem essa visita, né? Essa troca é muito interessante, tanto para a criança e adolescente valorizar, respeitar a pessoa idosa, né? Entender que, poxa, um dia ela também vai ser um idoso, então ela precisa fazer realmente essa interação, né? Essa intergeracionalidade. E para o idoso é fantástico também, imagina, quando vai criança e adolescente, né? As crianças. A gente levou o coral dos idosos para cantar na escola. E a escola inteira parou para ouvir eles cantarem. E aí a escola, os alunos todos aplaudiram eles. Eles, nossa, se sentiram realizados. Foi maravilhoso. E aí, como é que é essa logística quando tem passeios com grupos maiores? Assim, por exemplo, ir num teatro, não sei, num cinema, algum lugar que vocês levam para passear, como é que funciona isso? Quando é muita gente, dependendo do lugar, a gente tenta ônibus pela prefeitura. Quando é lugar um pouco mais próximo, o próprio lar, né? Às vezes tem a Kombi do lar, aí faz 2, 3 viagens. A gente tem o carro também da fundação, a gente ajuda a levar. Os prestadores, cada um tem o seu carro, daí junta 3, 4, 5 prestadores e cada um... Força-tarefa. Faz um comboio, a gente faz uma força-tarefa e aí vai fazendo dessa forma. Quando é lugar mais próximo, né? Sim. Por exemplo, agora, recentemente, o Lar de Jacareí levou os idosos para a praia. Tem uma praia em Jacareí que tem acessibilidade. Acho que chama Praia do Trabalhador, não sei se você conhece. Praia em Jacareí? São Sebastião. Eu falo praia em Jacareí. Desculpa, o Lar de Jacareí levou para a Praia de São Sebastião. Entendi. Chama Praia do Trabalhador, não sei se você conhece. Não conheço. Eles têm umas cadeiras de sim. acessibilidade. Já vi. Eu conheço esse projeto em Santos, se eu não me engano, também tem, e Balneário Camboriú também já vi. Então daí vai ônibus, né? Porque daí não dá para longe. Daí eles levam os idosos, aí tem o quiosque, eles conseguem lá o quiosque, aí leva carne, faz churrasco, pacote completo. Que eles bacana. amam. Né? Muito legal. E, em relação principalmente a essa questão cognitiva e da mobilidade, né? Você tem, assim, algum case, alguma coisa que você lembra que você pode contar pra gente que dá diferença realmente
que faz para o idoso ele fazer essas atividades, tanto para melhorar o cognitivo, né, para se manter ativo e também na parte de educação física, é importante demais, né? Sim. Bom, tem esse caso que eu falei para você, mas eu falei mas tem vários, assim, idosos que fazem cirurgia, que às vezes tem queda, aí faz cirurgia, e aí voltam na cadeira de roda e vai trabalhando, né, nas atividades de educação física, vai fortalecendo e acabam voltando a andar, começa no andador, depois se livra do andador. Idosos que às vezes não falam e aí começa a fazer atividade de estímulo cognitivo, começam a falar, começam a se expressar, assim, pequenas coisas, pequenos ganhos, mas que existem. E aí você percebe a evolução. Então não consegue, por exemplo, tem, sei lá, quadrado e triângulo, aí você tem que bater no quadrado, no triângulo, seguir uma sequência, no começo ele não consegue, aí vai fazendo, depois com o tempo ele vai conseguindo. Então você percebe que existe uma evolução, sabe? Então é muito legal. E você acha que, assim, dando um recado para quem tem um idoso em casa, o que você recomendaria nessa experiência de trabalho, de interação com os idosos que estão nesses lares e que tem esse retorno e que com a evolução eles conseguem realmente melhorar? Para quem tem um idoso em casa, o que você recomendaria, assim, para que essa pessoa que está cuidando dele não deixasse de fazer? O que você pode recomendar? Não desiste. Porque as pessoas têm, às vezes, né, a ideia de que, ele já tá velho, tá limitado, não consegue. Sempre consegue. Sempre consegue. É a mesma coisa da criança, né? A criança não consegue andar. Aí você vai dando a mãozinha, vai tentando, uma hora ela anda. Por que você acha que a criança consegue e o idoso não consegue? Né? Ele consegue. Tem as limitações, é óbvio, tem as dificuldades, mas quanto mais você insistir de que ele tem as limitações, ele realmente vai cada vez mais aumentar as limitações. Enquanto que se você continuar tentando e estimulando, mais tempo ele vai ter de, assim, sobrevida, de ganho mesmo, entendeu? Porque nós somos máquinas, né? Se parar, então tem que estimular. Exatamente. Então, não desistir. Não desistir. Não desistir. Daí aí envolve empatia, amor, paciência. E a gente fala, né? Você falou de colocar o idoso lá na instituição para se livrar. Mas tem gente que faz isso com o idoso em casa, né? Exatamente. Tem. Infelizmente tem. Ele fica lá como se fosse um móvel. Isso. E aí não tem nenhuma interação. Se não existisse. Exatamente. Poxa, eu acho fantástico. Eu queria que você deixasse um recado aqui para as pessoas que não conhecem a Fundação, o trabalho da Fundação, como podem entrar em contato, quais são as redes sociais de vocês, para que participem das campanhas, para que atendam a um quadro dos desejos, façam esse relacionamento com os idosos tão importante. Bom, o nosso Instagram é @fundacãojcr. O site é www.fundacãojcr.org.br. Lá nas nossas redes sociais tem os quadros, né, do projeto Eu Ainda Quero, que é esse da Lozinha, separado por instituição, por cidade. Então, né, fica mais fácil. Eu sou de Jacareí, não vou atender um desejo de Pinda. Então, tem separado por cidade, por instituição. E a nossa campanha de fraldas, que é sempre um problema pra gente. Não deixem de doar, nem que seja R$1, R$2. O seu pouquinho depois pode virar muito e ajuda muito todos os idosos. E essa doação das fraldas, como ela é feita? Nas redes sociais de vocês tem essas informações? Tem no site, você pode doar qualquer valor. Você pode doar 5, 10, 20, tem doação livre. Pode também fazer doação por Pix, que é o nosso CNPJ, 59-398-040-1000 contra 86. Bacana. E eu queria que você também deixasse uma mensagem, qual é o seu olhar, o seu entendimento, você que tem essa proximidade com esse trabalho com os idosos, para você, o que é envelhecer?
Envelhecer, eu acho que é sabedoria. 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 Tomara que todos nós tenhamos essa sorte, né, de envelhecer bem, envelhecer acolhido, participando da sociedade, integrados, sem preconceito, com muito amor e carinho. Eu quero agradecer muito a sua participação e se você quiser colocar alguma coisa que eu não te perguntei sobre o trabalho de vocês, fica à vontade para dar uma mensagem final para quem está assistindo a gente. Para quem não conhece a Fundação, se eu pudesse resumir o nosso trabalho em uma palavra, nosso trabalho eu resumiria em amor. Todo o nosso trabalho se resume a isso. Apesar dos prestadores receberem para fazer esse trabalho, todos eles trabalham com muito amor. Então, eu gostaria que, se você tiver oportunidade, ou as pessoas que estão assistindo, puder acompanhar uma aula, um evento, uma atividade, vocês vão entender que o trabalho que a gente faz é feito com muito, muito amor mesmo. Bacana. Muito obrigada, Renata. Obrigada a você que nos assistiu. Acompanhe as redes sociais, acompanhe esse projeto, participe desse projeto, porque essa comunidade, essa população merece nosso respeito, nosso carinho, nosso amor, nossa simpatia. Então, eu te convido para vir com a gente participar também dessas campanhas da Fundação. Obrigada, Renata. E até o próximo Papo de Idade. Obrigada. Economia prateada, longevidade no olhar.